Olá! Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da revista Apocalipse, Eis que Venho Sem Demora, da editora Cristã Evangélica. Então, vem comigo para a aula de hoje. E hoje, na nossa 15ª parte, temos como episódio do dia o grande conflito cósmico, baseados no capítulo 12 ao 14. Então, vamos para a aula de hoje. Bem, pensando em uma introdução, que poderíamos dizer? De forma bem analítica e profética, nosso querido amado irmão João descreve nos capítulos 12 a 14 os inumeráveis fracassos de Satanás em suas investidas contra a Igreja de Cristo. Temos aqui, portanto, então, um grande conflito. João apresenta uma espécie de triunvirato, ou seja, 3 personagens poderosos que se colocam contra Deus e seu povo: o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, que representa a antiga serpente, a saber, Satanás; a besta do mar, que representa o homem da iniquidade, que se opõe a tudo de Deus; e o falso profeta, a besta da terra, a saber, o anticristo, que quer ser como Cristo. Aparecem também outros 3 personagens que militam contra as forças do mal: a mulher, que representa o povo de Deus de todos os tempos; o filho da mulher, que representa o Messias; e Miguel e os seus anjos, os anjos de Deus, aqueles que militam em favor do povo de Deus. Dentre tantas outras coisas, muito temos que aprender ainda com a reflexão que faremos entre os capítulos 12 e 14 de Apocalipse. Vem comigo. Bem, aí seria interessante relembrarmos o conteúdo destes capítulos. Então, venha e veja comigo a visão do grande conflito cósmico, com Cid Moreno. Apocalipse, capítulo 12. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias.
Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então, o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Apocalipse, capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses.
Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. E isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Apocalipse, capítulo 14. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu, que parecia o barulho de uma grande cachoeira, ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono, e dos 4 seres vivos, e dos líderes, e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles
eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Então vi outro anjo voando muito alto, com a mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, porque já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem, e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz do céu que disse: Escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: Use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras.
Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e jogou todos eles no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Bem, agora que relembramos o conteúdo destes 3 capítulos, podemos então dar continuidade ao nosso estudo. O dragão e suas derrotas. As coroas do dragão significam aqui poder, no versículo 3 do capítulo 12. O texto quer nos informar que o dragão exerce influência mundial. O dragão e a sua luta contra Deus e o Messias. Olha, a mulher é o grande sinal. O dragão não é sinal. Se estamos certos de que o João que escreveu o Evangelho é o mesmo que escreveu o Apocalipse, faz todo sentido o uso da palavra sinal, pois para João, o sinal tem a finalidade de chamar a atenção para a pessoa de Jesus Cristo. Observe João 20, versículo 31. A atenção, portanto, não é ao dragão, mas ao Messias e à mulher, que representa aqui o povo de Deus. Essa criança, que representa o Messias, tem características descritas no texto. Olha, ele é Messias, vencedor. Ele é Messias, que conclui a obra. Ele é Messias, que se assenta no trono. O Messias nasce, aparentemente perde, porque morre na cruz, mas ao ressuscitar, mostra-se vitorioso. O dragão perdeu. Ele tentou impedir o nascimento da criança, mas não conseguiu. Como é identificado com a serpente de Gênesis, então ele é inteligente, uma vez que foi capaz de seduzir os homens. Ele é pessoal, pois tem planos, estratégias, vontades e tem objetivos, que é perseguir o Messias e o povo de Deus. Essa é a primeira derrota. Aí já temos uma aplicação para hoje. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração para não ser iludido pelo inimigo, estudando com afinco e diligência a palavra de Deus. Lembre-se do que disse o salmista Davi: Senhor, eu guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Davi entendeu que se ele guardasse a palavra do Senhor, assim ele poderia resistir às astúcias investidas do mal. Então, sigamos este exemplo. Vamos seguir um pouco mais? O dragão e suas derrotas. O dragão, em sua nova investida, luta contra Miguel. Agora a luta é contra Miguel e seus anjos. Podemos também acompanhar ali em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Essa nova derrota do dragão é um juízo executado por um anjo. Aqui, ele é expulso à terra, em Apocalipse 20, versículo 3, ao abismo. Mas ambas são descrições de uma mesma derrota. Como acontece em muitos episódios em Apocalipse, esta segunda luta é encerrada com louvor. A igreja comemora a derrota do diabo pelo sangue do Cordeiro. Observe Apocalipse 12, versículo 11. Seguindo um pouco mais. O dragão e sua terceira batalha, a luta contra a mulher. Essa mulher, que representa tanto a igreja do Antigo Testamento como a igreja do Novo Testamento, está bem ornada. Quando o texto diz que a mulher está vestida do sol, isso implica sua majestade. A lua sob seus pés significa o domínio e a coroa indica governo e governo vitorioso.
Veja também Gênesis 1, versículo 16 e Gênesis 37, versículo 9. No entanto, não podemos nos esquecer de que Cristo é o cabeça da igreja, como Paulo fala em Efésios 1, 22. E Deus, o cabeça de Cristo, como o próprio Paulo também fala em 1 Coríntios 11, 3. A igreja reflete a beleza de Cristo. Ela mostra em sua existência a glória de Deus. Se estamos certos em nossas interpretações, ou em nossa interpretação, então fica claro que, a despeito de toda a beleza e esplendor que a igreja possui por causa de Cristo, é da sua essência sofrer. Assim como o Mestre sofreu e foi perseguido, a igreja também encontrará a mesma sorte. A igreja é sempre uma igreja sofredora. O verdadeiro alvo do dragão é o Messias. Perseguir a igreja é a forma de atingir o Messias Jesus. Veja em Atos 9:4. Assim, Deus age protegendo sua igreja, dando-lhes ferramentas, como está aqui no versículo 11 do próprio capítulo 12, a fim de proteger os seus. E também Deus dá lugar para ficar, como está no versículo 14, dando ordens aos anjos para guerrear, no versículo 7. Assim está a proteção do nosso Deus para com a sua igreja, e há já uma aplicação para hoje. A morte de Cristo é a nossa vitória. A submissão ao seu sangue nos concede a vitória. Satanás perdeu, está perdendo e sempre perderá, porque ele já é um derrotado em nome de Cristo Jesus. Caminhando um pouco mais. As duas bestas se opõem a tudo que procede de Deus. Elas se opõem a tudo que procede do Senhor nosso Deus. A besta que emerge do mar. Leia Apocalipse 13, do versículo 1 ao 10. Como uma espécie de paródia, essa besta funciona como filho do dragão, assim como Cristo é o Filho de Deus. Até a sua ferida, como está aqui em Apocalipse 13, versículo 3, faz referência à morte e à ressurreição de Jesus. Deve-se ficar claro que aqui encontramos a imagem de uma pessoa e não de uma força impessoal, como um governo, por exemplo. Pois assim como o dragão é pessoal, essa besta também o deve ser. Ela terá imenso poder político. Caminhando um pouco mais. A besta que emerge da terra. Apocalipse 13, do 11 ao 18. Esta quer ser como Cristo. Observa o versículo 11 aí, verás logo. E vai agir com milagres, como está no versículo 13. Esta besta tem papel bem mais religioso que a primeira. Essas obras milagrosas que ela vai realizar enganarão os seres humanos, tornando-os idólatras. Continua a paródia, então, satânica. Essa besta implementa uma marca. Observa o que está escrito em Deuteronômio 6:8 e em Ezequiel 9:4. Provavelmente está fazendo referência ao selo que Cristo nos dá. O fim desta marca é de mostrar a lealdade absoluta do que segue a besta. Assim, não pode haver pessoas neutras nessa batalha cósmica. Ou você é selado por Cristo, como está em Apocalipse 7, versículos 3 e 4, e Apocalipse 22, versículo 4, ou tem o sinal da besta, como está no versículos 16 e 17 do capítulo 13. Quanto ao número 666, o que se pode afirmar é que provavelmente se refere a um nome de homem, como está no versículo 18 do capítulo 13. Fazer mais que isto é ir além da revelação e cair em especulações inférteis. Então, muito cuidado nesta hora.
E já temos uma aplicação para hoje. Olha, vários anticristos têm se levantado ao longo da história da igreja. Observe o que diz 1 João 2,18. Mas o anticristo mais poderoso aparecerá no final como oposição máxima à igreja. Seus precursores são apenas um pequeno flash do grande que está por vir. No fim dos tempos, o dragão e suas bestas dominarão sobre a política, a economia e a religião. E parece-nos que esses dias está chegando. Caminhando um pouco mais. O Cordeiro sobre o Monte Sião. Apocalipse 14, versículos 1 a 5. Aqui nós começamos a identificar o destino dos santos e dos ímpios. Na literatura profética, está lá em Isaías 2, versículo 2, em Joel, capítulo 2, versículo 32, e Miqueias 4, 8. Nessa literatura profética, convencionou-se identificar o Monte Sião como lugar onde o Messias liberaria e uniria seu povo a si. Nesse texto, encontramos o número dos 144 mil. Precisamos observar alguns detalhes para entender esse número. No versículo 4, esses são os que não se mundanizaram, nem idolatraram. Lembre-se de que o numeral 10 e seus múltiplos significam um número muito grande, e o numeral 12, tanto no Antigo Testamento como no Novo, representa o povo de Deus. Esses 144 mil são o povo de Deus de todas as eras que estão reunidos com Deus para louvá-lo e engrandecê-lo. O trecho que diz no versículo 4, não se contaminaram com mulheres e se mantiveram castos ou puros, significa que se recusaram a participar das mais diversas atividades mundanas, como imoralidade sexual e idolatria, por exemplo. Aqui não se refere aos casados, porque se contamina e perde a pureza quem pratica sexo fora do casamento. Observe ainda que estes seguem, que aparece aí no texto, seguem o Cordeiro, portanto, são seus discípulos. Veja Apocalipse 5, versículo 9. Aí lembrando que todos os textos que eu estou falando aqui, é interessante você aí acompanhar para que a aula aqui, o vídeo não fique muito longo. Ok? Vamos seguir um pouco mais. Mensagem final de salvação e juízo para as nações, Apocalipse 14, versículos 6 ao 13. O primeiro anjo anuncia o evangelho eterno a todos os homens. Aqui está a última oportunidade de serem salvos. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. Esta representa os que não querem nada com Deus e seu Cordeiro. E o terceiro anjo anuncia que aqueles que seguem a besta beberão da ira ilimitada de Deus eternamente. E tudo isto já nos traz também uma aplicação para hoje. Há uma bem-aventurança aos que perseveraram fiéis ao Senhor até o final. Apesar de toda a perseguição infligida pelas bestas, você perseveraria fiel até o final? É uma boa pergunta. Vamos caminhar um pouco mais? As colheitas dos santos e dos ímpios. Apocalipse 14, do versículo 14 ao 20. Em Joel 3:13 diz que a colheita está madura. João fala o mesmo aqui, neste capítulo. A foice é um instrumento para a colheita. Aqui serão ceifados os eleitos. Em seguida, vem o anjo com outra foice e fogo. Na Bíblia, em geral, o fogo simboliza o juízo de Deus. Da uva pisada no lugar, corre sangue fora da cidade, provavelmente Jerusalém, por 300 quilômetros,
indicando o juízo completo, extensivo e extremamente pesado da ira de Deus. Ai daquele que cai nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E assim, nós finalizamos a nossa aula panorâmica dos capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse. Como poderíamos encerrar? Ora, mesmo nesta parte de Apocalipse, Deus está agindo, estabelecendo a sua justiça, vindicando sua santidade, salvando os seus. Felizes o que encontram nessas palavras proféticas lugar de consolo, esperança e perseverança, pois um dia, não muito distante, o nosso Deus fará regressar Jesus dos céus, dando-nos a vitória derradeira e o descanso eterno. Portanto, alegremo-nos, pois fazemos parte do povo do Cordeiro, que venceu. Que maravilha! Sejamos então obedientes e fiéis ao nosso Senhor até o fim. E assim, encerro esta aula, mas antes, eu te convido para participar comigo da nossa dinâmica Os Bereanos. E aí você já sabe, se você estiver aí fazendo essa dinâmica, participando dela com alguma outra pessoa, quem errar mais vai lavar os pratos do almoço, tá certo? Então vamos para a nossa primeira pergunta. No capítulo 12, João inicia sua narrativa dizendo que apareceu no céu um sinal extraordinário. Ele viu alguém vestido do sol, com luz debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem João viu? Uma mulher? Um homem? Um anjo ou um querubim? Tempo! Uma mulher. Segunda pergunta. Por que esta mulher gritava tanto de dor? Porque ela estava com medo? Porque ela estava triste? Porque ela estava grávida? Ou porque ela estava desesperada? Tempo! Porque ela estava grávida. Terceira pergunta. João disse que depois dessa mulher, ele viu surgir no céu um animal vermelho com 7 cabeças, 7 coroas e 10 chifres. Que animal foi esse? Foi um dragão, uma serpente, um leão ou uma águia? Tempo! Um dragão. Quarta pergunta. João disse que depois o dragão se aproximou da mulher, com o intuito de fazer o quê com o filho dela? Com o intuito de persegui-lo, de amedrontá-lo, de protegê-lo ou de devorá-lo? Tempo! De devorá-lo. Quinta pergunta. O que aconteceu com o filho dessa mulher depois do seu nascimento? Ele foi arrebatado para junto de Deus? Foi devorado pelo dragão? Foi levado por um anjo? Ou ficou chorando desesperadamente? Tempo! Ele foi arrebatado para junto de Deus. Quinta pergunta. O que aconteceu com a mulher depois que o filho dela foi arrebatado para junto de Deus? Ela morreu de tristeza? Ela desmaiou com o susto?
Ela fugiu para o deserto ou ela chorou desconsolada? Tempo! Ela fugiu para o deserto. Sexta pergunta. João disse que houve uma guerra no céu entre o arcanjo Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Quem foi o vencedor desta guerra? O arcanjo Miguel e seus anjos? Não houve vencedor? O dragão e seus anjos? Ou a guerra foi interrompida? Tempo! Arcanjo Miguel e seus anjos. Sétima pergunta. João disse que viu uma besta saindo de um lugar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. De que lugar João viu essa besta sair? De uma caverna? De um buraco na terra? Do céu ou do mar? Tempo! Do mar. Oitava pergunta. A besta que João viu saindo do mar era semelhante a que animal? A um cachorro? Um leão? Um leopardo? Ou uma serpente? Tempo! Era semelhante a um leopardo. Nona pergunta. João disse que uma das 7 cabeças da besta estava ferida. O que aconteceu com ela mediante a isso? Ela morreu? Ela foi curada? Ela piorou o ferimento? Ou ela infectou as demais cabeças? Tempo! Ela foi curada. 10ª pergunta. João disse que foi dada à besta uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante quanto tempo? Durante 3 anos, 7 anos, 40 dias ou 42 meses? Tempo! 42 meses. 11ª pergunta. João disse que somente um grupo não adorará a besta e o dragão. A que grupo João está se relacionando? Aos religiosos? Aos incrédulos? Aos inscritos no livro da vida ou aos israelitas? Tempo! Aos inscritos no livro da vida. 12ª pergunta. João disse que viu um grupo junto com Jesus que trazia escritos nas testas o nome dele, Jesus, e de Deus. Qual foi a quantidade dessas pessoas que João viu? Foram 7.000 pessoas, 70.000 pessoas, 144 pessoas ou foram 144.000 pessoas? Tempo! 144.000 pessoas. 13ª pergunta. João disse que ouviu um som dos céus, como o de muitas águas e de um forte trovão.
Ele comparou este som ao de um músico tocando seu instrumento. Que músico e que instrumento foi este? Um violinista tocando violino? Um baixista tocando contrabaixo? Um arpista tocando harpa? Ou um violonista tocando violão? Tempo! Um arpista tocando harpa. 14ª pergunta. Ainda no capítulo 14, João disse que viu e ouviu anjos voando, proclamando algumas palavras de instruções e advertências para os habitantes da terra. Quantos anjos executaram esta missão? 1, 2, 3 ou 7 anjos? Tempo! Três anjos. 15ª e última pergunta. João disse que viu um ser semelhante a um filho de homem, assentado numa nuvem com uma foice afiada na mão. Este recebeu ordem para colher e ajuntar os cachos de uma fruta na terra. Que fruta era essa? Banana? Uva? Pêssego ou figo? Tempo! Uva. Pronto, pessoal. E por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa 16ª parte desta nossa jornada. Lembre-se, leia os capítulos 15 e 16 para o nosso próximo encontro. Fico aguardando você. Até lá. Tchau.